de audiência que o juiz sempre vai tentar conciliar no sentido de manter a sagrada instituição do casamento. Embora a gente tenha uma ação de divórcio litigioso, pressupõe que as partes estão brigadas, estão brigando, em muitas audiências acontecem coisas que não dá para mencionar. Espero que vocês não passem por elas. Então eu vou tentar, primeiramente, fazer esse tipo de conciliação e verificar sempre se a parte não está sendo coagida, né? Hoje, com a Lei Maria da Penha, que protege demais a mulher, isso não acontece com tanta frequência, mas já aconteceu muito no passado. Então, vamos iniciar a audiência. Senhora Antônia, boa noite. Boa noite. Senhor Adalberto, boa noite. Senhora Antônia, pode relatar brevemente o que levou ao pedido de dissolução do vínculo? Pois não. Chegou um momento da relação que a gente já não tinha mais compatibilidade alguma. Ele me destratava muito. Agredia a senhora? Não fisicamente. Moralmente. Chegava muitas vezes agressivo por conta de bebida. Eu tentei por várias vezes dialogar, tentar melhorar a situação, mas não houve meio. E aí passou a atingir, de uma certa forma, a nossa filha, que eu acho que chegou num ponto que então não tinha mais o porquê continuar. Ele era mau pai para sua filha? Não era mau pai, mas ele não condizia com o que eu achava que devia ser no momento. Ele deixava a desejar muitas coisas, justamente por conta da bebida, que se tornava até um pouco agressivo. Diante dessa situação, para a senhora continuar no matrimônio é inviável? Com certeza, porque a nossa filha está sofrendo muito psicologicamente, está tendo problemas na escola, com os amigos, ela chora muito, eu estou tendo que procurar psicólogo para ela. Um relacionamento de quantos anos? De 25 anos, doutor. E não há o que a senhora possa fazer para recuperar? Eu acho que eu tentei durante muitos anos e agora é praticamente impossível. Tá, ok. Senhora Adalberto, poderia tecer breves comentários acerca do que foi perguntado à senhora Antônia? Bom, a questão das brigas era porque eu tinha muita desconfiança sobre traição da parte dela. O senhor chegou a comprovar uma vez? Não, só... O senhor sempre foi um homem ciumento? Sim. E por ser ciumento, pressupõe que o senhor gostava muito, ou gosta muito da senhora Antônia? Gostava, hoje não mais. Não existe nenhuma possibilidade do relacionamento de vocês continuar? Não. Então, passamos a instrução pela autora, não sei se é mulher, doutor? Fernando, por favor. Senhor Fernando, por favor. O senhor está compromissado em dizer a verdade? Sim. Ok? Doutora, com a palavra. Com quanta frequência você Para mim, doutora, mesmo que eu peço para ele responder, mas sempre para o magistrado. Com quanta frequência você já viu, já presenciou discussões em frente a Raquel? Para mim, doutora? Em frente a Benor? Pode responder. Então, eu já os conheço há muitos anos e, de fato, as discussões eram constantes desde o seu nascimento. Brigávamos muito. Sabe dizer se a menor sofre algum tipo de trauma, ainda que visualmente analisando, por conta disso? Ela chora muito, de fato é muito traumatizada com isso, tem dificuldade na escola, que a própria mãe comentou comigo, conversava muito comigo sobre o processo de aprendizagem dela, tem muita dificuldade na escola, é uma criança meia distante dos colegas, fica muito isolada, sofre muito por conta das brigas entre o casal. Doutor, continue, por favor. Doutora, fica à vontade.
Você é amigo pessoal da senhora Antônia? Sim, já nos conhecemos há mais de 20 anos. Trabalhamos juntos. E você sempre frequentou a residência dela? Frequentava só final de ano, festa de Natal, Ano Novo e aniversário da Raquel. Sendo amigo pessoal mesmo? Ok. Indefira contradita. Pelo momento tardio em que for requerido. Mais perguntas, doutora? O senhor está dispensado. Obrigado. Doutora, mais testemunhas? Senhor Wagner, por favor. Boa noite, o senhor está compromissado em dizer a verdade, sob pena de responder criminalmente e não fazendo. O senhor auxilia a senhora Antônia em alguma coisa? Na verdade, eu sou vizinho dela, né? Muitas das vezes, após brigas, discussões, até mesmo agressões verbais, após o esposo dela sair, ela sempre vinha, porque como moro do lado dela, sempre orientava, muitas vezes até já dei água com açúcar para ela, muito nervosa. Ok. Doutora, prossiga. Teve algum momento que você teve fala na escola, porque ela não tinha condições de ir? Doutora, só especifique melhor a sua pergunta. Porque ela entrou num estado depressivo. Quem entrou no estado depressivo? A senhora Antônia. A senhora Antônia. Pode perguntar, doutora. Ela entrou no estado depressivo. Humilhações, humilhação. Ok, isso já consta da inicial. Eu preciso de uma pergunta objetiva, testemunha. Ele ajudou em alguma coisa a mais em relação à separação de corpos que já vinha? O senhor socorreu em algum momento a senhora Antônia retirando-a do lar, com medo de que houvesse alguma agressão ou um mal maior? Muitas vezes, durante o período Pode quantificar esse termo muitas vezes? Eles ficaram casados 25 anos, aproximadamente. E aproximadamente os últimos 3 anos antes da separação, nas brigas constantes, após várias agressões verbais. Tá ok. Tá ok, pode continuar. Doutora, a palavra. Você chegou a entrar na residência de alguma proteção? Entrar na residência não. Sempre após a agressão, após ele sair da residência, ela se encaminhava até a minha casa. O senhor nunca presenciou uma agressão? Sim, presenciei várias vezes. Agressão verbal. física? Não, agressão verbal. Verbal. Isso. Tá. O que o senhor considera como uma agressão verbal? Uma agressão verbal? Falando que ela não presta, que ela é safada, que não dá dinheiro pra ela, falando que não aguentava mais ela, ia pra cima dela até mesmo, falando pra ela calar a boca, isso. Ele ia pra cima pra agredi-la? Verbalmente. Agressão física? Ele ia pra cima? Física não, agressão verbal. E em contrapartida ela ficava quieta ou ela respondia as agressões Chorava, verbais? chorava, Em momento nenhum se você desesperava. presenciou uma resposta. Ela nunca agrediu ele verbalmente. Pelo Bom, que você apenas está ela se dizendo. defendia. Agredir não, quem agredia era ele. Doutora, isso é perguntas ao juiz, por favor. Eles demonstraram um valor. Doutora, foi o seu momento de questionar. Uma parte. Terminou, doutora? O senhor está dispensado, muito obrigado. Doutora, mais testemunha. Doutora? Vou chamar o senhor Luiz Triana. Luiz Triana. Senhor Luiz Triana. Boa noite. O senhor está compromissado em dizer a verdade sobre pena de responder criminalmente e não fazendo. Doutor. O senhor é amigo pessoal do réu?
Sim, nós somos amigos, né, doutor, de serviço e trabalho. Nós somos gestor financeiro. Trabalhamos na mesma empresa, inclusive a sala dele é de frente da minha. Amigos? De empresa, de trabalho. Colegas de trabalho. Há quanto tempo você conhece o réu? Ele sentou e eu não falei nada ainda. E ela já é testemunha dela. Eu já iniciei a inclusão da testemunha. Pode é um ato anterior. Um ato de depoimento disso. Prossiga, doutor. Se for trabalharem na mesma função e manterem aproximadamente o mesmo período de empresa, se ele tem como confirmar aproximadamente quanto o meu cliente ganha mensalmente. Quanto o senhor ganha mensalmente? R$4.800, bruto. O rendimento do seu colega é semelhante ao seu? Exato. Gente, eu quero fazer uma parte, não deveríamos fazer uma parte. Várias vezes eu advoguei para um lado ou para outro, e nenhum de vocês me interrompeu. Acabou por interromper essa atitude errônea do magistrado. Juiz é juiz, não é advogado, por isso vocês estão aí. Eu não podia fazer essa pergunta. Ela perguntou uma coisa, eu perguntei outra. E juiz não é Deus. Tá? Juiz acha que é Deus. Juiz federal tem certeza que é Deus, mas não são. Isso é só um mundinho deles. Tá? Nós temos um sistema positivado de normas, então tem que seguir o que está positivado. Então tem um momento que você pode falar, excelência, ou vira para o seu cliente, você não precisa responder essa pergunta. Nós temos o direito constitucional de ficar calado, temos o direito constitucional de não produzir prova contra, e tem que pôr tudo isso que vocês estão aprendendo durante esses árduos anos em prática. Senão não tem falia nenhuma, tá certo? Tem que exercitar mesmo. Tudo com urbanidade, não precisa brigar. Existem casos que vocês devem saber que quando a gente está na graduação todo mundo acaba rindo, né? Dos casos das pessoas que pularam pela janela e um monte de contos jurídicos da carochinha. Mas acontece, às vezes acontecem umas atrocidades. Mas então tem que prestar atenção nisso. Não deixe o juiz advogar contra a sua tese. Tá bom? Prossiga. Ele tem como mostrar o olerite se recebe o mesmo 4.800? Doutora, como testemunha, ele já constou que recebe, né? Então, já deu o depoimento à prova que a doutora precisava colher. Os dois, preto, na audiência. O mesmo cargo, a mesma plano de carreiras da empresa, está dentro da mesma faixa salarial. Exatamente. Inclusive a sala dele é de frente da minha. Os senhores trabalham mais ou menos ao mesmo tempo na empresa? Eu conheço ele desde precisamente quando ele entrou, desde o 13 de julho de 2011. Dentro do plano de carreira e salário da empresa, o senhor pressupõe que ele ganha o mesmo salário que o senhor? Algo em torno de 4.800. Advoguei de novo para a parte, mas tudo bem. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida que eu possa sanar? Vocês queiram perguntar? Eu sou advogado, não sou juiz, trabalho diretamente com o juiz, mas em gabinete não é dado ao juiz togado, somente é dado o direito e a função, o ato de ofício de realizar a audiência. Então, eventualmente, em algum momento pequei, alguém está acostumado a fazer audiência, se costumei seguir o rito e as adaptações que nós fizemos aqui hoje, conforme já foi falado, para que a gente pudesse mostrar o mínimo e provocar essas sensações em vocês, né? Eu tenho certeza que alguns ainda aqui no exercício acabaram ficando meio numa situação meio complicada por conta do que acontece na nossa mente, o medo, a soma de todos esses fatores, mas acho que quem participou, a experiência é boa, né? Eu sou muito tranquilo para fazer audiência, não tem problema nenhum. Já tive situações difíceis, em algumas situações difíceis já consegui livrar alguém do cárcere, uma sacadinha que você pega, né, numa audiência. É bom que vocês conheçam o processo antes da audiência. Eu tenho orgulho de dizer, do ponto de vista profissional e do ponto de vista como cidadão, nem tanto. Já saí com traficante,
de dentro de uma sala de audiência, porque folheando o processo encontrei uma falha processual grave, né? E a gente alegava que a quantidade de 1,2 kg de maconha era para consumo. Então, isso vai acontecer na vida de vocês. Alguns podem optar por essa ou aquela área, por essa ou aquela seara do direito, mas vai acontecer na vida de vocês. É uma sacada em audiência que coloca você na frente ou deixa você um passo atrás do seu colega. Tá bom, gente? Alguém tem mais perguntas? Eu entendo que sim, mas a maioria dos juízes não. A colega perguntou sobre a cariação no processo civil. Esses casos envolvendo família são casos em que cabe ao juiz, para ter a prova necessária para o julgamento, praticar alguns atos que são atos de ofício do juiz. Então eu entendo que sim. Alguns casos semelhantes em que o juiz pode e deve, mas não faz, é sair da sua cadeira, né, bonitinho, e até a comunidade com o processo e ver se aqueles atos, se aquelas fotos produzidas, se aqueles documentos são verdadeiros, se aquilo mesmo está acontecendo. Mas juiz nenhum faz isso. Então, são determinações, são maneiras de agir dos magistrados. Hoje, infelizmente, com a violência que aí está, o Estado paralelo crescendo cada vez mais, eu, se fosse o juiz, mal sairia de casa, mas somos advogados. Posso ajudá-los em alguma coisa a mais? Alguém tem dúvida? Nesse caso, eu queria entender direito. Por que a denegrir é imagem de ninguém, né? Só que é a situação. E a divisão dos bens e a guarda da filha. Pronto. Então, na instrução, eu acabei dirigindo o tema de vocês, está errado. Você deve percorrer toda a sua tese do autor, né? Deveria perguntar se sabe se existem bens, né? Se ouve dos colegas se tem residência, se tem carro. Ninguém foi folheando o processo e conduzindo. E eu não posso ficar divulgando para vocês. O juiz, nesse caso, vai julgar as outras provas que tem no processo, né? A gente faz a pretensão, a parte exercita o direito constitucional do contraditório e, sempre que possível, é dado ou exigido a ampla defesa, e cabe ao Estado juiz nos dar o provimento jurisdicional. A gente até ia fazer momentos de sentenciar aqui, mas não dá, porque a gente teria que vir previamente para essa sentença pronta por causa do tempo, né? Mas o professor, o doutor Vanderlei, parece que vai continuar com esse exercício com vocês nesse sentido. Tá bom? E os erros do juiz, vocês têm que prestar muita atenção para arguí-los em sede de apelação, principalmente, né? E os erros do colega ou da colega, não do colega como profissional, mas das partes, na audiência, vocês têm que prestar bastante atenção para os memoriais, para as alegações finais, né, em que você vai dizer que o testemunho do colega se contradiz, entendeu? Então, se o exercício continuar nesse sentido, é muito importante que vocês prestem atenção dos fatos ou da forma como que os atos se sucederam na audiência. Porque o processo nada mais, a definição acaba sempre sendo os atos concatenados, né, um ato após o outro, isso que forma o processo. Tá certo? Eu encerro a minha participação. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra, foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Se puder auxiliar, depois peço para o Dr. Vanderlei acabar passando o e-mail. De alguma forma estarei como colega de vocês, sempre disposto, sempre predisposto a auxiliá-los. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez eu agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês pelo empenho, agradeço vocês pela participação e a vontade de aprender. Tudo que foi dito aqui
nesse auditório. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Aqueles que participaram diretamente e aqueles que não participaram diretamente aqui na mesa, mas fazendo a peça, que peguem essa deixa do Dr. Flávio, que é por aí que a gente começa a trilhar um caminho do bom advogado. Bom advogado não é só aquele que redige uma peça, mas é aquele bom orador. Bom advogado é um todo. Chegar antes, conhecer o juiz, conhecer as temáticas da casa, que seria do fórum, e por aí vai. Então, esse exercício que nós fizemos hoje é um exercício para todos vocês no futuro. E que certamente vocês vão lembrar desse ato aqui daqui a 5 anos, quando vocês estão no 8º, daqui 2, 3 anos, quando começarem a advogar.